Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Vocês me deixam as perguntas aí no Facebook, YouTube, Instagram. Ó pessoal, se inscreve lá no meu Instagram também, pessoal. Bastante gente me acompanhando aqui no YouTube, aqui no meu Facebook, mas pouca gente está migrando lá para o Instagram. No Instagram é o que a gente tem menos seguidores lá, 85 mil. Vamos bater 100 mil esse ano, tá? Mas vamos então para mais um capítulo da nossa série? Bora então, roda a vinheta! Olá, meus coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, continuando aqui nossa série Perguntas e Respostas, né? Para vocês não ficarem bravos comigo, de eu não responderem vocês lá nas redes sociais, fazendo essa série de vídeos em que a dúvida de um aí é a dúvida de mais de 1000 pessoas às vezes. Então vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas que vocês me deixam lá nas redes sociais. Renato Gomes perguntando. Boa noite, doutor. Meu cardiologista me receitou sucinato de metoprolol 50mg, amlodipino de 5mg. Tenho depressão crônica, tomo paroxetina de 20 e sou muito ansioso. Sinto vários sintomas no meu corpo. A psiquiatra disse que é da depressão. Sinto tontura, coração acelerado, uma sensação de queimação no peito que espalha pelos meus braços. Aí, infelizmente, tenho que apelar para o alprazolam, porque acho que vou morrer. Doutor Iano, o doutor acha que esses sintomas podem ser pela medicação da pressão arterial? Obrigado. Não, com certeza não. Os medicamentos de pressão não iriam dar esses sintomas, né? Provavelmente, se o cardiologista já te avaliou e já descartou doenças do coração, o que fica como diagnóstico de exclusão é a tua ansiedade mesmo. Porque, como eu disse nos outros vídeos, a ansiedade leva a todos esses sintomas que se assemelham aos sintomas do coração. Então, cada vez mais eu estou recebendo no consultório pessoas assim do teu perfil, exatamente do teu perfil. Cada vez mais tenho recebido. Pessoas que são depressivas, ansiosas, em uso de medicação, e estão tendo dor no peito, estão tendo falta de ar, batedeira, sensação de tontura ou desmaio, né? E a gente investiga, faz toda uma investigação adicional e vê que a pessoa está com o coração absolutamente normal, né? Mas é importante, o diagnóstico de ansiedade e de depressão, levando a esses sintomas, fica sempre como diagnóstico de exclusão. Então a gente faz toda uma avaliação para ter certeza que esses sintomas não são relacionados à doença do coração. Porque é muito fácil o médico chegar lá, não, você é ansioso, pode ir embora. Não, eu não faço isso aí não. Você vai falar que você tem ansiedade, eu vou fazer toda uma avaliação, se necessário até solicitar exames complementares para ter certeza que esses sintomas não são de doença do coração. Mesmo porque as pessoas mais ansiosas e mais depressivas também têm mais doenças do coração, né? Já falei em outros vídeos, ansiedade e a depressão levando à liberação de fatores inflamatórios, aumentando a chance de ter infarto e derrame no futuro, né? As pessoas mais ansiosas têm a tendência a ter glicose mais elevada, tendem a ser mais hipertensas, tendem a ser mais sedentárias, tendem a ser mais obesas, tendem a dormir pior, né? Então você imagina, junta todo esse conjunto de fatores de risco que no final das contas vai levar ao aumento do risco cardiovascular, né? Então é de extrema importância. De qualquer forma, está sentindo mal, volta lá no seu cardiologista. Volta 20 vezes lá no cardiologista, né? Ele vai te examinar as 20 vezes e te dar a certeza de que realmente esses sintomas estão relacionados à ansiedade e não à doença do coração, tá? Valcea Natalina perguntando. Boa tarde, doutor. Tomo Nebloc, que é o Nebivolol, Ara2, que é a losartana, e quase não tomo hidroclorotiazida por causa do trabalho, para não ir ao banheiro toda hora. Mas estou notando que meus pés e tornozelos estão inchados e urino muito pouco. O que fazer, doutor? Gosto muito de seus esclarecimentos. Um abraço. Valcea, o que você está fazendo é uma coisa muito comum que eu vejo no consultório e é uma coisa extremamente errada, né?
Esse negócio de tomar remédio de vez em quando, porque vai trabalhar e não pode tomar medicação, isso é uma coisa que você não deveria fazer, né? Você já toma aqui 3 antihipertensivos, né? O Nebivolol, o Losartana e o hidroclorotiazida. Então, se você acha que o hidrocloro não está sendo legal para você, porque um dos efeitos colaterais, por ele ser um diurético, ele pode aumentar a quantidade de urina ali durante o dia. A tendência é depois de 14 a 21 dias isso normalizar. Mas tem pessoas que realmente continuam urinando mais quando tomam hidroclorotiazida. Então, para que não haja um descontrole pressórico, já que a medicação ela tem um efeito só de 24 horas, o ideal é que você volte ao seu cardiologista e peça para ele trocar a medicação. Né? Se você acha que está atrapalhando, que você está urinando demais no trabalho, que ele passe um medicamento que não seja diurético. E o tornozelo, muitas vezes, até o diurético pode ajudar a desinchar um pouco. Mas o que ajuda a desinchar bastante o tornozelo é fazer exercício físico. Para quem não sabe, a panturrilha aqui, batata da perna, a panturrilha a gente chama de coração da perna. Porque toda vez que você caminha ou que você faz uma musculação ali da panturrilha e a panturrilha se contrai, isso ajuda com que o sangue que está lá represado na tua perna volte para o coração. Ele funciona como uma bomba ali, ajudando a voltar o sangue. Então a melhor maneira de você desinchar essa perna não é ficar tomando diurético, não. Diurético nunca resolveu a vida de ninguém aí para ficar desinchando a perna. Principalmente diurético tiazídico. Então é fazer exercício físico. Vai lá no teu médico, vai fazer avaliação para exercício físico e vai bombar essa tua panturrilha aí, deixar essa panturrilha forte aí que o inchaço ele vai sumir. E eu não sei o teu peso, você não falou. Outra coisa também que ajuda muito na questão do edema é o emagrecimento. Muita gente chega lá no meu consultório e fala, doutor, minha perna está inchada. Mas não é, porque a paciente é toda gordinha. E a paciente que é gordinha, ela tem um extravasamento de líquido para o interstício, o terceiro espaço, né, fora da célula. Isso faz inchar a perna também. A pessoa emagrece, o edema vai embora, né? Mas é claro, tem casos e casos, então tem que descobrir a causa do seu edema. Por exemplo, você pode estar com insuficiência cardíaca e ter edema, pode estar com algum problema vascular, aí tem um inchaço também, né? Mas basicamente é isso. Eu queria focar aqui mais na questão das medicações. Esse negócio de ficar tomando remédio dia sim, dia não, não funciona. Tá? Esse negócio de fazer uso irregular ou parar com a medicação por conta própria. Eu já vi acontecer coisas catastróficas porque o paciente deixou de tomar a medicação. Tá? Então não pare a medicação por conta própria. Volte antes ao seu cardiologista, relate os sintomas e você, junto com ele, vai decidir qual é a melhor opção. Tá bom? Nossa, tomei. Tá bom? Tá bom? Tô. Acho que é falta de água aqui. Acabou a água, eu tô meio rouco já. Williams Dias Gomes perguntando: dores constantes no peito é um alerta do coração? Né, Williams? Assim como eu falo em todo vídeo meu, toda dor no peito deve ser investigada. 5% das causas de dor no peito estão relacionadas ao coração. E eu sempre falo que ainda bem, né? Porque doenças do coração são as doenças mais graves. Mas dor no peito pode estar relacionada a costocondrite, que é a inflamação aqui dos arcos costais, inflamação do externo, dor muscular, né? Lá por dentro, ali na camada que cobre o pulmão, a gente tem a pleura, às vezes a pleura está inflamada da dor. Doença do refluxo, às vezes o ácido sobe do esôfago para o estômago, dá dor no peito em queimação. A própria gastrite, às vezes a dor começa aqui na boca do estômago e irradia aqui para o peito também. Então, doenças gastrointestinais, né? Também pode dar dor. Tem doenças mais graves, como dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, que também pode dar dor no peito, enfim. Existem inúmeras causas de dor no peito que não são relacionadas diretamente ao coração. Mas a função de descobrir o que está ocasionando é o cardiologista. Então você deve procurar o cardiologista, né? Para quem não sabe, a questão da dor típica, né? Aquela dor típica do infarto, que foi aquele primeiro vídeo que eu falei há 8 anos atrás, aquele primeiro vídeo que viralizou, hoje já deve ter com mais de 30 milhões de visualizações. Mas é aquela dor típica, a dor do infarto. É aquela dor em aperto, aquela dor em queimação, que dura mais de 20 minutos, que ela pode irradiar aqui para a parte interna do braço.
irradia aqui para a parte do pescoço, para a parte do queixo aqui da mandíbula, né? É uma dor que geralmente ela vem acompanhada de náusea, o paciente fica pálido, sudoreico, né? O paciente começa a vomitar ali na tua frente. Essa é a dor típica, né? E tem aquela dor de paciente que chega na emergência, que a gente lá de longe já vê que não é dor relacionada ao coração. Claro que a gente faz todo o screening, todo o rastreio para ter certeza de que também não é uma dor relacionada ao coração, mas na própria clínica, olhando para a cara do paciente, depois de a gente ver tanto isso aí, olhando para a cara do paciente, a gente já consegue imaginar, esse paciente ele deve estar infartando realmente. Ah não, esse paciente provavelmente está com um transtorno de ansiedade. Mas é claro que a gente vai valorizar do mesmo jeito e descartar do mesmo jeito a doença com 100% de certeza, né? Mas tá bom, pessoal? Então é isso. Mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Todo vídeo meu agora não, todos os vídeos anteriores e esse vídeo também você vai compartilhar. Você vai deixar aqui os comentários das próximas perguntas e me falar se você está gostando dessa nossa série. Quero que você, se você está gostando do vídeo, que você deixe o like e se inscreva no canal, pessoal. O pessoal está assistindo, mas não está inscrevendo, ó. Um botãozinho que você aperta lá, você está inscrito e pronto. E mais um botão embaixo que você aperta, você clica no sininho e recebe todas as notificações. Tá ok então, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.